changed from the moment I met you. Existem informações muito importantes para se ter uma relação harmoniosa, um casamento harmonioso quando se tem enteados. E essa aula foi preparada especialmente para compartilhar com você essas informações. Primeiro, não é novidade para ninguém, né, de que relação com enteados são motivos de muitos desentendimentos entre os casais. Isso é algo que pode ser resolvido tão facilmente, mas infelizmente muitos casais se desentendem e até chegam a se romperem, né, a se divorciarem em função da má relação com enteados. Então, aquele que trouxe o filho tende a tomar as dores e, na tentativa de proteger a relação com o filho, muitas vezes acaba desistindo do relacionamento, ou aquela pessoa que recebeu na sua vida o parceiro com filhos acaba desistindo, não dando conta de lidar com aquela situação. E tudo por conta de falta de informação e de disposição em colocar essas informações para funcionarem de fato em prol da relação. Então, primeira coisa que todos precisam saber, não somente quem tem relação com enteados, toda violação da ordem original fracassa. Isso é um aprendizado, nós temos que ter ele muito certo no nosso coração, muita clareza de que toda ordem deve ser respeitada, por isso que as leis sistêmicas estão sendo amplamente ensinadas aqui nesse curso, porque realmente se elas forem violadas, a relação corre muito risco de fracassar. Então, como essas leis sistêmicas precisam ser respeitadas nas relações onde existem os enteados? Aqui retomando o que já foi falado na aula anterior, sobre ordem e pertencimento. É preciso respeitar a mãe ou o pai dessa criança, desse jovem que é o seu enteado. Ou se você tem filhos e o seu parceiro veio para o relacionamento, esse parceiro precisa saber que o pai do seu filho precisa ser respeitado. Se você tem dúvidas sobre o que significa o respeito a parceiros anteriores, basta você voltar na aula anterior, porque respeito não significa amizade, respeito não significa convivência, nem intimidade. Respeito é dar um lugar no coração e compreender que essa pessoa veio antes e que ela tem o seu devido lugar. Quando esse pai ou essa mãe é respeitada, a criança relaxa, a criança ela sente paz, ela sente que ela não vai precisar ficar em defesa da mamãe ou do papai que não mora ali naquela casa. E quando isso acontece, então ele para de ver a madrasta ou o padrasto como uma grande ameaça àquela pessoa que é tão importante para ela, que é o seu papai ou a sua mamãe. Então, quando você reconhece que esse filho pertence a um casal de homem e mulher, mas que não é um casal mais como marido e mulher, pertence a um homem e uma mulher que tiveram uma relação sexual. Então, você começa a ter então essa postura de concordância. Então, é só isso que você precisa entender. Essa criança, esse jovem, pertence àquele homem e mulher como filhos. Ele não é nada menos do que isso. E muitas madraças e muitos padrastos acham difícil esse reconhecimento. É como se, ao reconhecer que aquela criança é fruto daquela relação homem e mulher que existiu no passado, é como se estivesse reativando aquele casal que existiu no passado. E não é verdade, não existe mais o casal. Existe o pai, existe a mãe e sempre existirão. Então, reconhecer isso exige maturidade? Óbvio que sim. Relacionamento com enteado é para qualquer pessoa? Não. Quem não está curado internamente de exigências, de curas, inclusive em relação aos seus próprios pais, tem muita dificuldade de lidar com essas verdades. Por quê? Porque isso exige muita maturidade mesmo. Mas é totalmente possível de mudar essa postura, desde que a gente conheça essas leis e entenda que é preciso respeitá-las, que não tem opção. Não é uma escolha, escolho respeitar ou não as leis sistêmicas. É uma ordem, eu preciso respeitar se eu quiser ter paz. Então a pessoa que olha dessa forma para as leis sistêmicas acaba então entrando nesse movimento saudável e colhendo ótimos resultados em termos de saúde nas suas relações interpessoais.
Em relação aos enteados, a lei do equilíbrio diz o seguinte, vou retomar o exemplo onde esse homem foi casado num relacionamento anterior, eles se divorciaram e ele traz para o relacionamento essa criança aqui. Essa criança é fruto desse relacionamento atual. Então, esse homem que vem para o relacionamento e traz um filho, ele precisa entender que quando ele chega no relacionamento, ele traz uma bagagenzinha a mais que ela não trouxe. Por quê? Porque essa filha aqui é dos dois. Então, como ele está trazendo essa bagagenzinha a mais, e como você já aprendeu que o filho de um outro relacionamento, ele tem precedência em relação a você, então o que acontece? Esse filho, ele vai exigir desse pai, esse pai de vez em quando tem que estar disponível para esse filho. Então esse parceiro que traz um filho de um relacionamento anterior, ele é um parceiro que a gente diz que ele é um pouco mais indisponível. Porque enquanto ela pode ir ao cinema todos os dias à noite, ele já não pode. Talvez naquele dia em que eles haviam combinado no cinema, ele tem que dar suporte para o filho que está com problema na escola. Às vezes eles combinaram um final de semana sozinhos, mas o filho pede para ficar com o pai. E o pai, naquela ocasião, talvez não possa, não tenha opção de negar esse pedido do filho. Então, o passeio que eles tinham programado já fica comprometido. Então, a intimidade do casal, ela talvez não vai poder usar as mesmas roupas, andar dentro de casa com toda a liberdade, porque tem essa criança. Enfim, de uma forma ou de outra, quando o parceiro vem e traz um filho para esse relacionamento, ele vem mais indisponível. Então a gente diz que esse relacionamento já começou desequilibrado. E se começou desequilibrado, por quê? Porque esse aqui está um pouquinho indisponível, então ele tem que recompensar esse daqui, que está concordando com essa situação. Então a gente diz que esse que trouxe o filho, ele tem que estar sempre disposto a fazer alguma coisinha a mais para compensar esse parceiro que não tinha filhos. Se essa pessoa aqui também trouxe filhos de antigos relacionamentos, então tá tudo certo, tá equilibrado. Mas se ela não os trouxe, então ela precisa saber pedir compensação pelo fato de estar, entre aspas, liberando o seu marido para colocar em prática a lei da ordem, ou seja, quem veio primeiro, nesse caso a criança veio primeiro, ela tem precedência em relação a esse novo casamento. Então, a mulher que concorda em ter um homem que já tem um filho de um relacionamento anterior, ela precisa então saber ser humilde e saber receber recompensas. Ela tem que saber que esse homem está um pouquinho em dívida e ela tem que saber pedir algumas coisinhas, aceitar algumas coisinhas ou fazer algumas coisinhas para ela como forma de se compensar por estar nessa relação desequilibrada. Claro que ela não pode querer reivindicar coisas que estão muito além, porque senão o que acontece? Ele tem um filho e isso o impede de estar totalmente livre para o relacionamento, tá bom? E aí se ela quer uma compensação desse tamanho, então tá desproporcional. Se ela exige desse homem coisas que não convém, ela coloca a relação em risco. Então, é importante saber que existe essa lei do equilíbrio, é importante saber que quem recebeu na sua vida um parceiro que já tinha filhos, precisa então ser humilde para receber as recompensas, mas precisa ser maduro para saber estabelecer essas recompensas. Precisa ser criativo, precisa ser humilde e fazer na medida certa para que isso não seja motivo de mais desequilíbrio dentro do relacionamento de casal, tá bom? Então, é preciso ter essa consciência. E se foi você quem trouxe filhos do relacionamento anterior e o seu marido atualmente não teve filhos, não trouxe filhos de outros relacionamentos, então é você quem está um pouquinho devendo a ele, e aí é bom que de vez em quando você faça alguns agrados para ele, como forma de estar recompensando o fato de ele ter aceito você na vida dele com o filho. E tem muita gente que fala assim, não é mais do que obrigação. Não é que é mais de obrigação. Ele escolheu ficar com você, obviamente. Ele já sabia que muito provavelmente você seria um pouco mais indisponível para ele.
E aí fazer essa compensação não é porque ele acha que é obrigação ou que não é obrigação. Na verdade, trata-se de estar sabendo, conhecendo a lei do equilíbrio, sabendo que quem traz o filho já vem um pouquinho desequilibrado para o relacionamento e que está disposto a manter esse relacionamento o mais equilibrado possível, ok? Então é uma questão de conhecer a lei e estar disposto a respeitá-la. Não tem a ver com se o outro acha que isso é certo, é errado, se é obrigação ou não do outro aceitar o enteado. Né? Em relação a quem aceitou a relação com o enteado, precisa ter clareza também de que esse parceiro que está chegando, ele é um pouquinho mais indisponível. E não é isso que vai fazer o casamento dar errado, e sim negligenciar as leis que regem a relação onde existem os enteados. Existem os enteados. Então, vamos lá, algumas notas eu acho muito importante passar aqui para você, para clarear e solidificar ainda mais as regrinhas, os passo a passos que são necessários para a construção de um relacionamento saudável com enteados. Primeiro, nunca o novo parceiro deve impedir que o cônjuge ame o seu filho. Nunca, em hipótese alguma, esse nunca está em letras garrafais. Nunca impeça o homem de amar o filho dele e não aceite que o seu parceiro impeça você de amar o seu filho. Isso viola gravemente a lei da ordem, e antes disso, mesmo que não existisse lei nenhuma aqui, isso não se faz. Impedir um pai ou uma mãe de ter o amor por um filho. Isso não significa que você não possa ajudar o seu marido a perceber, por exemplo, que ele está com excesso de proteção em relação ao filho. Isso não significa, né, que você não possa dar uns toques, que você não possa ajudar a harmonizar esse relacionamento. Mas nunca impeça o amor e nunca aceite que ele impeça que você ame os filhos que vieram de outro relacionamento. Ponto número 2. Nunca você deve reivindicar, se é o seu caso, né, se você tem enteados, nunca você deve reivindicar ter precedência em relação ao filho do seu marido, filhos que vieram antes. Por quê? Porque isso fere fortemente a relação. Fere a lei da ordem que diz que os filhos que vieram de outro relacionamento têm precedência. Então, nunca reivindique. O homem vai ficar numa postura muito desconfortável, porque ele não sabe, né? Às vezes ele não conhece a lei e ele daí não consegue ser assertivo e colocar que primeiro ele precisa dar atenção para o seu filho, seguindo e respeitando a lei da ordem ou hierarquia. E aí, por não conhecer e não saber como se portar diante desse pedido ou dessa exigência da mulher, pode ser que ele acabe cedendo, e ao ceder e colocar a nova parceira em primeiro lugar, ele fere a lei da hierarquia e o casamento começa a sentir então os efeitos da desobediência a essa lei. E se o seu parceiro exige que você o coloque em primeiro lugar, antes de colocar os seus filhos que vieram de um outro relacionamento, explique essa lei, mostre para ele que você não vai fazer isso, que o que você pode fazer é repensar um jeito de organizar o seu tempo para que você consiga fazer as coisas que são referentes à vida dos seus filhos e que sobre tempo, obviamente, para a intimidade do casal, ok? Esteja disposta a fazer isso, mas jamais a inverter a ordem devida. O terceiro ponto. Não se deve permitir que o enteado coloque o novo parceiro ou nova parceira como superior ao genitor. O que significa isso? Muitas crianças têm uma tendência de agradar. Vou colocar aqui a mesma situação. Esse homem foi casado, essa é a primeira esposa, essa segunda e atual esposa, esse aqui é o filho desse casal. O que acontece? É natural que, para agradar o papai, essa criança comece a demonstrar pela madrasta, às vezes, um relacionamento, uma admiração até exagerada e trazendo a comparação. Ai, você é melhor que a minha mãe. Ai, a minha mãe não me deixa fazer isso. Você é muito mais legal. Você é muito mais bonita que a minha mãe. Se a criança faz isso, pode cortar. Isso não é saudável, só alimenta o ego da madrasta, né? Madrasta não tem que ser legalzinha, perfeitinha, mais fofa e mais legal que a mamãe.
tem que ajudar a criança a manter no coração o papai e a mamãe. Porque se a criança está fazendo isso, significa que ela está fazendo um movimento de exclusão da mãe. E você já aprendeu aqui que quando um filho exclui um pai ou uma mãe, ele sofre graves consequências. E você não quer ver o seu enteado fracassando na vida, adoecendo, se dando mal, porque daí o seu marido vai ter que deixar a relação de vocês para ir cuidar de filho problemático. E você também não quer ver esse filho dele, que é um pedacinho dele, entrando em enrascadas e tendo uma vida ruim, fracassada, em função de desconexão com a mãe. Então, se porventura isso acontecer, você tem que interditar, você tem que barrar e levar essa criança até a mãe. Olha, obrigado, fico muito feliz que você me ache bonita, fico feliz que você me ache legal, mas aqui na nossa casa também tem regras, eu também tenho um lado chato, eu também sei ser chata se necessário for, eu também tenho um lado bruxinha, mas é pro bem, é para que a nossa casa tenha ordem, é para que você se desenvolva bem. E a sua mamãe tem o seu valor. A sua mamãe, ela é isso, ela é aquilo. E aí você tem que ter qualidades e atributos para falar dessa mulher, para que essa criança entenda que ali não cabe jogos, que ali não cabe bajulação, que ali o que vai permanecer o que irá permanecer é a lei que diz que um filho não deve jamais excluir um pai ou uma mãe. Legal? Então não vamos deixar o ego falar mais alto. O quarto ponto aqui é que não se deve arrogar considerando-se melhor do que o parceiro anterior. Então, tem madrasta e tem padrastos que fazem questão de ser um pai melhor, um pai substituto ou uma mãe substituta melhor do que o próprio pai ou mãe daquela criança. E isso traz um grande mal. É mais ou menos a mulher que diz assim: eu posso ser uma mãe melhor para você do que sua própria mamãe. Porque isso aqui é completamente o contrário do que se deve fazer. Porque se a gente tem que levar a criança para o pai e para a mãe, quando a gente faz isso, a gente está querendo tirar a criança do pai ou da mãe, ao se considerar melhor. E jamais um padrasto, uma madrasta, um pai adotivo, uma mãe adotiva será melhor do que o pai e a mãe biológicos, porque foram eles quem deram a vida. Não é quem trata melhor que é melhor. Melhor no coração de uma criança é quem lhe deu a vida. Tenha os defeitos que for, aquele homem, aquela mulher que deram a vida para aquela criança são os melhores para ele. Então, uma madrasta ou padrasto que tenta se colocar como melhor genitor para aquela criança está numa competição infantil e que só traz prejuízo. Então está plantando discórdia. Mais à frente, se a criança comprar essa ideia, ela faz a desconexão com o seu papai ou com a sua mamãe, mais à frente começam a surgir os problemas que essa madrasta ou padrasto, que queriam ser os legais, vão ter que acudir. Então, evite problema. Sua mamãe é a sua mamãe, ela tem as suas qualidades. Aqui eu sou apenas a sua madrasta, eu sou apenas o seu padrasto e eu amo você como meu enteado, como um pedacinho do homem que eu amo, né? Como um pedacinho, aí no caso o homem, né? Pode dizer, eu amo você como um pedacinho da minha esposa, da mulher que eu amo. Pronto, é assim que se deve portar. Aliás, é até bem mais fácil do que ficar, né, fazendo de padrasto ou madrasta hiper legal, perfeito, melhor do que papai ou mamãe. Tá legal? O quinto ponto que eu acho muito importante numa aula como essa não é obrigação do novo parceiro criar o filho do relacionamento anterior. Basta que ajude com questões simples do dia a dia. Isso aqui o Bert Hellinger, autor das constelações familiares, deixou esse protocolo muito simples a ser seguido por quem entra num relacionamento onde já existem filhos de relacionamentos anteriores. Você não tem que criar. Você não tem a obrigação de pagar a escola que você paga para o seu filho. Não tem. Se você fizer isso, o outro toma isso como um grande presente. Nossa, que bom. Eu sou mulher, eu trouxe um filho do outro relacionamento e a mesma escola que meu marido paga para o nosso filho, ele está pagando para o meu filho do outro relacionamento. Se ele fizer isso, entenda que é um grande presente. Então você toma esse presente, agradece, se alegra, cobra do seu filho, né, que ele te
obrigação dele pagar a escola do seu filho igual à escola dos filhos de vocês. Por quê? Porque a obrigação da escola do seu filho é sua e do seu antigo parceiro. Se o seu antigo parceiro não colabora, se ele não paga pensão ou se ele não tem condições de dar uma vida à altura do que os seus filhos com o seu atual marido têm condições de ter, então não puna o seu marido por isso. Porque o que cabe ao padrasto e à madrasta é colaborar, principalmente conhecendo essas leis e respeitando, para que a relação tenha harmonia. O padrasto e a madrasta têm condições e devem ajudar essas crianças a manterem dentro do seu coração um amor tanto pelo seu papai quanto pela sua mamãe. Só de fazerem isso, já estão fazendo algo muito grandioso. Tudo o que fizerem depois disso é um mero detalhe que aquele pai e aquela mãe pode receber de todo o coração e ajudar a criança a desfrutar daquilo como um grande presente recebido, tá? Então, não coloque nas costas do seu parceiro e não permita que ele coloque nas suas costas a obrigação de criar filhos de antigos relacionamentos. Aqui entra a colaboração. Ah, mas a criança mora conosco. Não importa. Se mora com vocês, delegue para esse pai as obrigações de educação. Então, algumas coisas não serão você quem vai, não será você que vai colocar sobre a criança alguns modos, algumas regras que são mais difíceis, principalmente quando são adolescentes, estão na resistência. Se é sua enteada, muita coisa não é você quem vai falar para ela, mesmo você sendo a mulher. Principalmente se você já tentou falar e gerou atrito. Aí você delega para o pai, porque você não tem que ficar educando a filha dele. Você pode colaborar. E a partir do momento que você colabora, se o filho não recebe bem e começa a gerar atrito, é melhor que você então conte para o pai, entregue para ele e participe e ajude de outras formas. Lava a roupa, faz uma comida, ajuda na tarefa, faça de uma forma que não gere atrito para o casal, tá bem? Então, tá vendo que se seguir o passo a passo, apesar de ter as suas nuances, apesar de ter os seus detalhes, se colocado direitinho em prática, ameniza quase que 100%, resolve quase que 100% os problemas que os casais enfrentam. E aqui, o item 6, fica muito difícil para o novo parceiro se entregar totalmente para um cônjuge que não consegue ver o filho dele, o amor dele pelo próprio filho. Então, assim, é como se o parceiro falasse assim: como é que eu vou me entregar para essa mulher se ela não consegue nem sequer enxergar o amor que eu tenho pelo meu próprio filho? Então, por favor, olhe com os olhos desse homem para essa criança. Entenda que ele é pai. Entenda que ele tem por aquela criança uma devoção, um amor enorme, porque é um pedacinho dele no mundo. E se o seu parceiro é que não consegue enxergar o seu amor pelo seu filho, ajude ele, conte para ele, fale: isso aqui é um pedaço de mim, não me impeça de amar. Porque se isso acontece, voltamos lá no primeiro item, fica muito difícil de se entregar para uma pessoa que não tem nem essa capacidade primária, porque isso aqui é básico, é muito básico. E isso não deve ser motivo de término. Se o parceiro não está conseguindo perceber o seu amor pelo seu filho, você precisa ser muito clara em mostrar para ele que isso é básico, que se realmente ele não consegue isso, outras coisas realmente não vão ser possíveis. E aí você ajuda ele a olhar com os seus olhos e compreender que do lugar de mãe é impossível ter outra coisa por esse filho a não ser amor. Que amor é no mínimo, né, o mínimo, é a base, que dele vai se derivar muitos outros sentimentos. Claro que aqui eu não estou dizendo de apego. Muitos cônjuges ficam incomodados com a relação daquele parceiro com o seu filho, porque existe um excesso, né? Existe culpa pela separação. Então, como eu tenho culpa, eu acho que eu tenho que proteger essa criança do mundo, e aí exagera
nos cuidados a ponto de o cônjuge ficar enciumado, se sentir deixado de lado. Então, às vezes a queixa do parceiro pode ser um alerta para você. Será que eu não estou, por conta da culpa, protegendo demais, mimando demais, não consigo falar não consigo dar espaço para esse novo parceiro? Se for isso, aí você precisa olhar para essa questão. Mas do contrário, esse parceiro precisa conseguir enxergar o amor daquela mãe, daquele pai por aquela criança. E por último, as regras da casa são os adultos que devem estabelecer. Então, por mais que seja doloroso para os filhos terem assistido, ao processo de separação dos pais, por mais que isso tenha sido doloroso, por mais que eles se achem com direitos especiais por conta de terem vindo desse movimento de dor, que realmente as crianças sofrem muito com uma separação, por mais que isso tenha acontecido na vida da criança, ela não deve ser compensada com a falta de limites e nem dado a elas o trunfo de definir as regras da casa. Então, a criança sofreu a separação dos pais? Sim, sofre e sofre verdadeiramente. Mas isso não deve ser motivo para que ela ganhe força dentro do relacionamento de casal, a ponto de ficar ali com a chave, do manda e desmanda dentro de casa. Essa chave cabe aos pais. As regras devem ser estabelecidas pelos adultos. Isso traz muita tranquilidade para as crianças, quando as crianças percebem, ou os filhos, percebem que não são eles os grandes responsáveis pelas regras da casa, tá? Então não caia nessa de, coitadinho, passou pelo divórcio dos pais, ficou traumatizado. Criança não fica traumatizada com o divórcio quando os pais conseguem se respeitar e quando ela, criança, pode amar tanto um quanto o outro. Então, resumidamente, a solução para essas questões com enteados perpassa por conhecer e respeitar as leis. Se você faz isso, mais da metade do caminho já está percorrido, e cuidar da sua própria criança interna para que o seu adulto consiga atuar. Então, assim, para que você não fique cobrando carência, para que você não fique exigindo demais e nem competindo com o seu enteado ou enteada, ou, no caso, se você tem os filhos do antigo relacionamento e o seu marido fica nesse movimento de cobrança, competição, basta cuidarem da sua criança interna. Basta, se necessário for, busquem por terapia, trabalhe isso, porque um adulto ele não vai ter ciúme de um enteado. Uma pessoa adulta, com um adulto interno bem curado, com a criança interna bem saciada, esse adulto não vai se sentir em competição. Ele vai entender muito bem que aquela esposa dele é mãe daquela criança e os amores são diferentes, e aquela mulher teve um homem anteriormente, mas a relação é totalmente diferente da que ela hoje tem com esse parceiro atual. Enfim, fica tudo no seu devido lugar quando a nossa adultez está impecável, quando a gente está com a nossa criança interna bem saciada, tá bem? Então vamos lá para as palavras-chave, expressões-chave dessa aula, para relembrar aí e selar esses aprendizados, para trazer a paz. As crianças, elas precisam que o papai e a mamãe sejam respeitados pelos novos parceiros. Ponto final. Aquele que traz filhos, caso o parceiro ainda não os tenha, precisa estar disposto a compensar esse parceiro que não tem filhos, para manter o equilíbrio no relacionamento. E quanto mais respeito às leis sistêmicas, mais paz vocês terão em casa.